Vocês estão prontos para a palavra de Deus nesta tarde? Vieram para ouvir a voz de Deus? Então eu acho que vocês estão no lugar certo. Nesta tarde eu gostava de partilhar sobre um tema. E esta semana, quando eu orava a Deus e pedia a Deus para que me orientasse, quem é que acha que devemos pedir a Deus que nos oriente? E eu orava a Deus para que me orientasse, que me desse algo para eu partilhar com a igreja hoje. E eu senti Deus a colocar uma palavra específica em mim, no meu coração, que é a palavra conquista. E eu disse para Deus, ok, conquista tudo bem, mas eu preciso de mais que isso. Eu preciso de uma passagem, eu preciso de um personagem bíblico, eu preciso de alguma coisa. Porque eu não posso ir para lá falar de conquista sem a tua palavra. E eu acredito que Deus me dirigiu para a vida de um personagem que nós ouvimos muito falar quando somos pequenos, na escola dominical. Ouvimos falar sobre este personagem muitas vezes, mas depois, conforme vamos crescendo e vamos ficando mais velhos, talvez já não se ouça tanto. E esse personagem é Gedeão. E eu senti que Deus queria que eu mergulhasse na história de Gedeão e me preparasse e estudasse a vida dele para partilhar convosco nesta tarde. E então é precisamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar para a vida de Gedeão para podermos falar sobre a conquista nesta tarde. E eu acho que Deus faz bem as coisas. Tenho a certeza que Deus faz bem as coisas. Porque falar de conquista no mês de janeiro acho que é ideal. Porque nos dá 11 meses para nos prepararmos para conquistar, para que 2019 seja um ano de conquista verdadeiramente, não é? Então vamos a isto. Vocês estão preparados ou não? Vire-se para a pessoa que está ao vosso lado e diga, em 2019, eu não me vou virar mais para ti. Estou a brincar, não façam isso. Não façam isso porque depois o pastor Oscar chateia-se. As vossas cabecinhas todas a virar para o lado. Amém. Então vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus em Juízes 6. A história de Gedeão começa ali no capítulo 6. E eu, para me preparar para hoje, estudei os capítulos 6 e 7. É claro que nós não vamos ler os dois capítulos nesta tarde. Vamos apenas ler alguns versículos, porque se lêssemos os dois capítulos, eram os 35 minutos. Mas não queremos fazer isso. Então vamos até Juízes 6, versículos 1 até 16. Juízes 6, versículos 1 a 16. Diz o seguinte: os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois, jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os medianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza. E o povo pediu socorro ao Senhor. O povo pediu socorro ao Senhor. Quem não pede socorro aqui nesta casa? Se não fosse o Senhor a trazer o socorro, o que seria de nós? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu os tirei da escravidão no Egito, eu os livrei dos egípcios e todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se
debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gedeão, filho de Joás, estava debulhando, e tomem atenção a esta parte. Gedeão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gedeão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem. Isto é o Senhor a falar sobre Gedeão. Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gedeão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei convosco, com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de partilhar a tua palavra, Senhor. E nesta tarde eu gostava que nós nos pudéssemos, e quero mesmo, sentar-me à mesa contigo, Deus, e perceber o que tu tens para nós. Que através da tua palavra, Senhor, nós possamos receber revelação de quem tu és, de como tu olhas para nós e do que tu fazes. Deus, revela-te a nós através da tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Alguém está cansado? Não? Muito bem. Eu esta semana estava-me a lembrar de um culto administrativo que nós tivemos há muitos anos. Isto tem a ver com cansaço. Eu estava-me a lembrar disso, ainda era na igreja antiga. Isto é apenas um à parte, não tem nada a ver, mas lembrei-me e achei giro partilhar. E eu estava-me a lembrar disso e estávamos num culto administrativo, eram poucas pessoas, tudo sentadinho. Não sei se era o pastor Belchior ou quem era a falar. E estava silêncio, só o pastor Belchior a falar. E de repente houve-se um estrondo. Na altura ainda se usava aquelas bíblias, não sei se se lembram das bíblias Thompson, aquelas bíblias grandes. Aquilo na altura, quanto maior fosse a bíblia, mais unção a pessoa tinha, não era? Agora já não podemos dizer isso porque é tudo digital. Mas de repente houve-se um estrondo. E foi um irmão nosso que estava tão em forma que adormeceu e deixou cair a Bíblia no meio do chão. Imagina uma Bíblia daquelas que cai ali no meio do chão, um estrondo. Então ninguém está cansado aqui. Se estiverem cansados, agarrem-se às vossas Bíblias com unhas e dentes, como se dizem em português. Então vamos lá a isto. Juízes 6 fala um pouco sobre a vida de Gedeão e como é que ele entra aqui na perspectiva. E não sei se vocês repararam, mas a história de Gedeão começa com ele aonde? Começa com ele escondido. Israel está a sofrer perseguição dos medianitas. E Gedeão aparece aqui na Bíblia, em Juízes 6, escondido, debulhado, numa prensa de uvas. Ok? É assim que começa a história de Gedeão. E Deus, lá onde Deus está, olha para Gedeão e a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor aparece a Gedeão. Alguém que está escondido, alguém que está com medo, alguém que está a passar por incerteza. E o que é que vai ser do meu povo? E o que é que vai ser de mim? Será que nos vão matar? Será que nos vão destruir? Será que nos vão roubar? E Deus manda um anjo, o seu anjo, para falar a Gedeão. Não é um anjo qualquer, é um anjo do Senhor. Deus dá-se ao trabalho de mandar um anjo para falar com Gedeão. E o que é que o anjo diz a Gedeão? Chama-o de guerreiro corajoso. Ora, alguém que está escondido, que está a fugir dos inimigos, que está ali escondidinho na prensa de uvas,
entra Deus no jogo e chama-o de guerreiro corajoso, isto parece uma contradição ou não? Eu não iria chamar alguém que está a fugir de mim, que está escondidinho ali no canto, ó guerreiro corajoso, anda cá, só se fosse a gozar mesmo. Mas Deus não está a gozar. Deus está a falar bem a sério. Deus manda um anjo para explicar a Gideão quem ele é. E logo aqui nós podemos perceber o valor que Deus dá a Gideão. O anjo diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. E deixa-me dizer-te, como Deus olhou para Gideão naquele dia, Deus olha para ti também. Deus olha para ti também assim. Deus olha para ti com um olhar diferente do que tu próprio olhas para ti. Porque Gideão estava lá escondido, com medo, e certamente pensava: eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas entra Deus em jogo e Deus diz o contrário, completamente. Guerreiro corajoso. O olhar de Deus é diferente do teu olhar. Não é o princípio da história de Gideão que o define para o resto da história. É o olhar de Deus que define o resto da história de Gideão. Ainda que tu aches que não és capaz, que és fraco, tu te tornas forte em Deus. E a tua história pode começar assim como a de Gideão começou. Mas se tu entenderes e se tu conseguires olhar para ti através do olhar de Deus, imaginem isto. Tiram os vossos óculos, pousam-nos, guardem-nos, até os podem destruir e ponham os óculos de Deus. E vocês vão começar a ver o valor que têm aos olhos de Deus. E a tua história até pode começar mal, mas ao fazerem isso a tua história vai acabar bem. Não é isso que te vai definir. O que define, mais uma vez, é o olhar de Deus. E foi exatamente isso que definiu Gideão. O versículo 13 do mesmo capítulo diz: meu Senhor, se o Senhor está connosco, por que nos aconteceu tudo isto? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão tem aquela revelação de quem ele é aos olhos de Deus. O anjo aparece a Gideão, diz: guerreiro corajoso, não te preocupes, eu estou contigo. E mesmo depois desta revelação, Gideão faz isto. Gideão diz: porque nos aconteceu tudo isto, aquela cena de ser vítima. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Quer dizer, Deus, através do seu anjo, tinha acabado de dizer: eu estou contigo, tu és um guerreiro corajoso. E Gideão volta ao mesmo sítio onde ele estava no início, escondido, com medo. Mas porquê? Porquê é que isto nos aconteceu? Porquê? Eu nesta tarde eu quero vos dar... Eu gosto muito desta estrutura de pregação. Gosto de uma coisa prática. Vocês já devem ter percebido isso. Eu gosto de trazer passos, maneiras de viver. E mais uma vez eu quero fazer isto nesta tarde. Eu quero trazer 5 passos. Se vocês gostam de títulos de pregações, intitulei esta: A Conquista. Vamos para a conquista. Vamos para a conquista em 2019. E eu nesta tarde eu quero trazer 5 passos para nós irmos à conquista. Para nós avançarmos para a conquista e conquistar aquilo que Deus tem para nós. E o primeiro passo é o que nós acabámos de falar. É nós conseguirmos tirar os nossos óculos, colocar os óculos de Deus e olhar para nós mesmos como Deus olha para nós. Percebermos que nós somos guerreiros corajosos, como Gideão era. E percebermos que, como Gideão estava no início, que não é isso que vai definir o resto da nossa história. Que é o olhar de Deus que vai definir o resto da nossa história. Então esse é o primeiro passo, irmãos. O primeiro passo é nós olharmos para nós mesmos com o olhar de Deus. E Gideão agora, depois de ter tido aquela revelação do anjo do Senhor, ele começa-se a queixar. E perante esta reação, Deus, na sua infinita misericórdia, com muita paciência, com muita graça, como Ele tem comigo, como Ele tem conosco, é ou não é? Ele diz a Gideão, versículo 14, diz: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá
com força, com a força que você tem, e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envio. Por causa da reação de Gedeão, Deus teve que voltar a falar com ele e diz: Gedeão, calma. Calma. Olha para ti através do meu olhar e percebe que sou eu que te dou a força. Que não é pela tua força que tu vais conseguir, mas é pela minha força. Não és tu que vais, mas sou eu que te envio. Era Deus quem estava a enviar Gedeão para libertar Israel dos midianitas. E o segundo passo é isto. Vá com a força que você tem, é esta parte, e liberte Israel dos midianitas. Quando nós queremos conquistar alguma coisa, seja na vida material, seja na vida espiritual, seja na sociedade, seja na igreja, seja onde for, nós temos que ter um objetivo claro e definido do que nós queremos. Podemos ter uma ideia vaga, um dia eu gostava daquilo. Uma coisa muito vaga, podemos ter. Mas enquanto for vago, enquanto não estiver definido, enquanto não for claro na nossa mente, vai ser difícil nós caminharmos para conquistar isso. E Deus dá a Gedeão um propósito claro, um objetivo claro para ele conquistar, que é libertar Israel dos midianitas. Ele diz: sou eu que te envio. E esse é o segundo passo, é nós termos um objetivo bem claro, bem definido. Mais uma vez, Deus ali demonstra que olha de forma diferente para Gedeão. Deus não diz a Gedeão que ele é guerreiro corajoso, irmãos. Ele não diz isto. Ele não chama de guerreiro corajoso a Gedeão apenas por chamar, apenas para o consolar. Ele não faz isso. Deus diz aquelas palavras, ou o anjo de Deus diz aquelas palavras com um propósito. Deus diz isso porque ele conta com Gedeão para um propósito. Irmãos, quando nós falamos de propósito, aqui uma à parte, quando nós falamos de propósito, todos nós temos um propósito na vida. Temos 1, ou 2, ou 3. Todos nós temos esse propósito. E não sei se vocês já ouviram alguém dizer: aquela pessoa tem potencial ilimitado, tem muito potencial. Eu ouvi uma pregação esta semana muito interessante sobre isto, sobre potencial. O teu potencial não é ilimitado. Quem te dá o potencial para alcançares um propósito, e nós estamos a falar de propósito aqui, quem te dá o potencial para alcançares o propósito é Deus, não é? Porque por nós, por ti, nós não vamos lá. Mas o teu potencial não é ilimitado. O teu potencial é exatamente o que tu precisas para cumprir aquele propósito. E é Deus que te dá. E Deus tem este propósito agora para Gedeão, que é libertar Israel daqueles opressores, daquele povo cruel que fazia coisas cruéis ao povo de Israel, que destruía tudo o que eles tinham, que os saqueavam. E Deus está a trabalhar na vida de Gedeão. Mas Deus não chama Gedeão de guerreiro corajoso apenas porque sente pena dele. Não. Porque o que Deus está a fazer está a chamá-lo. Gedeão, tu vais libertar este povo das mãos dos midianitas. Deus dá-lhe um propósito. E Deus dá-lhe um objetivo bem claro e bem definido. E este é o segundo passo, irmãos. Quando partimos para a conquista, temos que partir para a conquista com um objetivo claro em mente. Saber o que queremos, sermos intencionais. E este é o segundo passo. E este passa a ser o alvo agora. Passa a ser o alvo de Gedeão. Salvar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Pode ser um objetivo definido por ti ou um objetivo definido por Deus. Mas o importante é ele estar definido. O importante é saber para onde tu caminhas, saber para onde tu vais. Não para que te possas sentir bem, mas para que tu possas clamar a Deus. Deus, ajuda-me a fazer isto. Deus, ajuda-me a caminhar nesta direção. Porque, irmãos, viver pela uma fé é uma coisa,
E viver pela fé não significa viver de forma destruturada, sem estrutura. Não significa isso. Significa confiar em Deus, colocar a nossa confiança em Deus, mas também significa viver de forma estruturada, com objetivos, com tudo definido, com a vida definida, com a vida arrumada. Muitas vezes a igreja não avança, ou nós não avançamos. É pela fé. É pela fé e o resto. Temos que viver de forma objetiva, de forma intencional, de forma definida. Eu escrevi aqui, precisas ter isto definido para saberes em que direção deves caminhar, o que deves pedir a Deus. Nós temos que saber o que devemos pedir a Deus. E depois de Deus voltar a falar com Gedeão, neste capítulo, no capítulo 6, Gedeão volta a demonstrar dúvida, volta a demonstrar medo, volta a demonstrar incerteza. Depois de 2 revelações do anjo do Senhor, Gedeão volta a demonstrar que não está bem lá ainda. O terceiro passo, irmãos, que eu tenho nesta tarde é fazer o que está ao teu alcance. Depois de Deus falar com Gedeão pela segunda vez, e depois de ele demonstrar que ainda está com medo, que ainda não sabe bem o que fazer, chega a altura de ele ser ativo. Deixa de ser passivo, acabou o tempo para ser passivo, e chega o tempo para ser ativo, para ele tomar uma decisão. E o terceiro passo, irmãos, e este é um passo, talvez é o passo que nos custe mais, é fazermos o que está ao nosso alcance para conquistarmos alguma coisa. É fazermos o que está ao nosso alcance. Uma coisa é nós deixarmos Deus fazer o milagre na nossa vida, outra coisa é conseguirmos fazer o que está ao nosso alcance. E é isso que Deus pede a Gedeão. Mais à frente na história chega a altura de lutar, passar à prática. Chega a altura de enfrentar os midianitas. E desta vez, não sei se repararam até agora, era Gedeão que fazia perguntas a Deus e colocava as suas dúvidas em Deus e mas. E agora os papéis invertem-se. Agora é Deus quem vem pôr à prova Gedeão. Irmãos, deixem-me clarificar aqui uma coisa. Deus não tenta ninguém, porque quem tenta é o diabo. Mas Deus, de vez em quando, vai fazer o que fez com Gedeão. Vocês que conhecem a história sabem o que é que vem a seguir. E desta vez os papéis invertem-se e Deus aperta ali com Gedeão. Deus pede a Gedeão. Alguém sabe quantos guerreiros tinha Gedeão? 32.000. Gedeão tinha 32.000 guerreiros com ele, prontos para enfrentar os midianitas. E Deus, sabendo disso, Deus olhando para aquilo, Deus diz a Gedeão: Gedeão, tu tens esses guerreiros todos contigo, mas eu não quero que tu vás à luta com esses guerreiros todos, porque tu não precisas deles. Irmãos, isto é difícil. Isto é difícil. Na nossa vida aqui, quando vem um problema, imaginemos que vem um problema, às vezes vêm problemas e nós não estamos preparados para eles. Outras vezes vêm problemas e nós estamos preparados para eles. E quando vêm problemas e nós estamos preparados para eles, sentimos mais à vontade para os enfrentar, porque sabemos que temos ali tudo o que precisamos para enfrentar. E era o caso de Gedeão. Gedeão estava mais ou menos à vontade, com 30 e tal mil guerreiros. Vamos conseguir isto. Deus à mistura, vamos embora. Mas Deus não o deixa avançar. Deus diz: Gedeão, calma aí. Tu vais ter que te livrar de alguns dos teus homens. E da primeira vez que Deus pede isto, vão 22.000 homens embora. 22.000 guerreiros vão embora. E Gedeão fica ali com 10.000. Pronto, 10.000. Talvez ainda se consiga fazer alguma coisa, não é? E Deus volta a apertar com Gedeão. Gedeão, calma. Não vás lá ainda, porque tu não precisas dessa malta toda. Manda mais alguns embora. E Gedeão lá manda mais homens embora e fica com quantos? 300 homens. 300 homens enfrentar uma multidão daquelas é difícil.
Imaginem psicologicamente. Olhamos para trás, 300 homens, quase os conseguimos contar. Olhamos para a frente, uma multidão, é complicado. Mas Deus está a pôr à prova Gedeão, está a apertar com ele para ver qual vai ser a reação dele. E aqui Gedeão depara-se com a necessidade de tomar uma decisão. Faça o que Deus me manda ou não? Avance com estes 30 e tal mil ou não? E muitas vezes na nossa vida vamos enfrentar momentos em que temos que tomar decisões destas. Vou confiar em Deus ou não? Vou honrar Deus com a minha vida ou não? Vou honrar Deus com o meu futuro ou não? Foi o que Gedeão teve que fazer. E Gedeão honrou a Deus. Confiou em Deus. Gedeão obedece à voz de Deus e deixa os guerreiros para trás. E segue à conquista daquilo que Deus lhe disse antes. Vai, liberta Israel, porque sou eu que te envio. Quando nós queremos conquistar alguma coisa, temos que estar dispostos a fazer o que está ao nosso alcance. Esse é o terceiro passo. Gedeão fez ali o que estava ao alcance dele. O que estava ao alcance dele era mandar aqueles homens embora. Era o que ele podia fazer ali. E ele fez. E nós, hoje, aqui, se queremos conquistar aquilo que Deus tem para nós, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. E às vezes isso vai significar deixar aquilo que nós pensamos que nos vai ajudar a conquistar alguma coisa, deixar isso para trás. Sairmos da nossa zona de conforto e deixar isso para trás. Deixar os nossos guerreiros para trás. Às vezes é isso que Deus vai pedir de nós, como fez com Gedeão. E se Deus pedir, nós deparamos com uma decisão que temos que tomar. Vamos em frente ou não? Honramos a Deus ou não? Afinal, a nossa fé está em quem? Ao domingo dizemos que a nossa fé está em Ti, Deus, e não sei o quê. E agora? Na vida real? Agora, quando interessa? O que é que vamos fazer? Mas Gedeão honra a Deus e obedece à voz de Deus e manda aqueles homens embora. Confiar em Deus não é só dizer, Deus, eu confio em Ti, toma este problema nas Tuas mãos. Não, confiar em Deus às vezes é agir. É deixar aquilo que mais nos faz sentir seguros para trás e avançar verdadeiramente em fé, com fé. Fazer o que está ao nosso alcance é o terceiro passo. O quarto passo, vamos até Juízes 7, capítulo a seguir, versículo 12. Juízes 7, 12 diz o seguinte: os exércitos de Midian, de Amaleque e dos povos do leste, e ouçam bem isto, cobriam o vale com como uma nuvem de gafanhotos. O inimigo de Israel cobria o vale inteiro como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Seus camelos eram tão numerosos como os grãos da areia da praia. Impossíveis, e estas últimas 3 palavras são muito interessantes, impossíveis de contar. Os inimigos de Gedeão, de Israel, eram tantos, que cobriam o vale inteiro e eram impossíveis de contar. E quando isto acontece na nossa vida? Quando o nosso inimigo, ou quando o obstáculo é tão grande, como é que nós vamos reagir? E a verdade é que haverão desses obstáculos na nossa vida, para nos impedir de partirmos para a conquista daquilo que Deus tem para nós. Haverão pessoas, haverão situações, haverá tanta coisa que nos vai impedir de partirmos para a conquista. Mas o que é que nós vamos fazer? O quarto passo é não te deixes intimidar pelo que está pela tua frente. Não te deixes, como Gedeão, não te deixes intimidar pelo que está pela frente. Porque Gedeão podia muito bem ter parado ali. Ele olha para aquele vale, vê aquilo cheio de gente, vê aquilo cheio de bárbaros, vê aquilo cheio de pessoas prontas para destruir o povo de Israel e dizia, não, eu não me vou meter nisto. Eu vou virar e vou-me embora daqui. Eu vou fugir, vou continuar escondido. Mas Gedeão não se deixou intimidar pelo que viu, pela multidão que ele viu, porque sabia quem lutava por ele. Sabia que
Deus olha para ele como guerreiro corajoso. Mas a verdade é que haverão obstáculos destes. Irmãos, imaginem isto. Imaginem o que é que teria sido daquela mulher que sofria há muitos anos do fluxo de sangue. Imaginem o que é que teria sido esta mulher se ela se tivesse deixado intimidar pela multidão. Havia uma multidão que rodeava Jesus e que a impedia de lá chegar a Jesus, mas ela não se deixou intimidar por aquela multidão. Ou imaginem o que é que seria da vida do paralítico de Cafarnaum. Lembram-se dessa história? Ia numa maca e os seus amigos o acartaram até à casa de Simão Pedro, onde estava Jesus a falar. Mas eles chegam lá com um amigo na maca e o que é que eles veem? Uma multidão. Casa cheia, as pessoas até à frente da porta estava tudo cheio, de forma que eles não conseguiram entrar. O que é que eles fizeram? Deixaram-se intimidar? Não. Abriram um buraco no telhado e subiram por lá. Eles viram aquela multidão em frente à casa onde Jesus estava e ensinava e fazia milagres e disseram, não, nós não nos vamos deixar intimidar. Caminhámos este caminho todo até aqui, não vamos parar aqui. Eu não sei se vocês repararam, tanto na história de Gedeão, como na história da mulher do fluxo de sangue, como na história do paralítico de Cafarnaum, o que é que eles enfrentaram? Uma multidão. Muitas vezes na nossa vida, o obstáculo que está pela frente a impedir-nos de irmos à conquista parece uma multidão ou não? É, não é? Multidão. Mas a verdade é que essa multidão, comparada ao que Deus pode fazer, é isto. Não é nada. Não é nada. Quando nós enfrentamos essa multidão, o quarto passo, não nos podemos deixar intimidar. Porque quem nos envia é Deus. Porque quem nos envia é o Deus Todo-Poderoso. Não te deixes intimidar por essa multidão, porque não és tu que vais lutar. Irmãos, quando nós conseguimos pôr estes 4 passos, eu estou mesmo a terminar, e o tempo também. Quando nós conseguimos pôr estes 4 passos em prática, quando nós conseguimos confiar em Deus desta maneira, tal como Gedeão, nem nos temos que preocupar em lutar a batalha. Não nos temos que preocupar em lutar a batalha para conquistar alguma coisa. Porque foi o que aconteceu com Gedeão. O que aconteceu com Gedeão foi que ele avançou. Ele soube olhar para ele mesmo e para o povo dele com os olhos de Deus, perceber que em Deus ele era um guerreiro corajoso e avançou e chegou à hora de lutar. E Deus disse, meu filho, não te preocupes que eu luto por ti. Com 300 homens, chegam ali aos midianitas e Deus, não te preocupes que eu luto por ti. Tu vais conquistar isto, mas eu luto por ti. Lembram-se que eu disse que somos fracos, mas em Deus somos fortes? É isto que eu quero dizer. Somos fracos, claro que somos. Mas somos fortes porque quem luta por nós é Deus. E quem tem Deus do lado, meus amigos, estamos bem. E eu achei muito interessante. Vamos ler mais um versículo em Juízes 7, versículo 25. Juízes 7, 25. Vamos lá, Juízes 7. As Bíblias Thompson não bloqueiam, não é? Ok. Juízes 7, 25 diz o seguinte. Capturaram Oreb e Zeeb, os 2 comandantes midianitas, inimigos de Israel, inimigos de Gedeão. 2 comandantes midianitas. E mataram Oreb na rocha de Oreb. E Zeeb, aonde? Esta Bíblia diz, mataram Zeeb na prensa de uvas de Zeeb. E depois continuaram a perseguir os midianitas. Por fim, levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gedeão,
que estava do outro lado do Jordão. Lembram-se como é que começa a história de Gedeão no capítulo 6? Com ele escondido onde? Numa prensa de uvas. Com medo, incerteza, não sabe o que vai fazer à vida. Depois ele descobre como é que Deus olha para ele. Ele descobre o que é olhar para ele próprio com o olhar de Deus. Descobre que é um guerreiro corajoso. Descobre que Deus está com ele, que Deus vai lutar com ele. E ao longo desta história os papéis invertem-se. Deus luta por ele. Vencem os midianitas. E agora Gedeão está lá em cima. E o inimigo de Gedeão está onde? Está na prensa de uvas onde estava Gedeão no início. Quando nós confiamos em Deus, quando nós deixamos Deus agir, Deus inverte os papéis. Ele coloca-nos lá em cima e os nossos inimigos no lugar onde nós estávamos. No lugar de medo, no lugar de pobreza, no lugar de incerteza. Porque Ele é quem luta por nós. O inimigo de Gedeão acabou na prensa de uvas. Foi lá que ele foi capturado. E foi assim que Deus honrou os passos que Gedeão deu. Irmãos, eu gostava de pedir que se colocassem de pé. Irmãos, que em 2009 nós possamos partir para a conquista daquilo que Deus tem para nós. Que em 2019, complicado. Estava a tentar aqui tirar 10 aninhos ao Lionel. Que em 2019 tu possas olhar para ti como Deus olha para ti. Que em 2019 tu possas tirar os teus óculos, pôr os óculos de Deus e perceber que com Deus, em Deus, tu és forte e podes partir para a conquista. Irmãos, nós temos ouvido falar sobre cultura do reino e isto é precisamente cultura do reino. Olharmos e percebermos o que Deus acha e pensa de nós é viver a cultura do reino. Porque é isso que Deus quer para nós. Honrarmos a Deus desta forma é vivermos para o reino de Deus. Mudarmos a nossa forma de pensar e partirmos para a conquista daquilo que Deus tem para nós. É o que Deus deseja para nós. Irmãos, há poucas ou nenhumas coisas mais importantes do que honrar a Deus na nossa vida. E vivermos desta forma é honrar a Deus. Vivermos desta forma é honrar a Deus. Colocar Deus lá em cima é honrá-lo. E que em 2019 nós possamos fazer isso. Nós possamos honrá-lo. Nós possamos confiar nele como nunca confiamos. Possamos ser ele a definir a nossa vida, como ele definiu a vida de Gedeão. Guerreiro corajoso, vai em frente que eu vou contigo. Vamos deixar Deus definir a nossa vida em 2019. Eu gostava de chamar cá à frente todos aqueles que querem em 2019 fazer o clique e deixar Deus agir por eles. Se tu tens tido dificuldade em conquistar algo que Deus colocou em ti, um desejo, um sonho, uma missão, seja o que for, se tu tens tido dificuldade em avançar para isso, em confiar em Deus, em agarrar naquilo que Deus diz que tu és. É engraçado que aquela música que nós cantamos, eu sou quem dizes que eu sou. Se tu tens tens tido dificuldade em aceitar isso, eu gostava que viesses cá à frente para que nós pudéssemos orar por ti. E gostava também de chamar cá à frente. Não sei se temos alguém pela primeira vez ou não, mas se tu estás aqui pela primeira vez hoje e não conheces a Deus, mas depois do que ouviste queres conhecer a Deus, então
eu convido-te a vir aqui à frente. Irmãos, olhem bem para o propósito que Deus deu a Gedeão: libertar um povo inteiro. Libertar